O Salmo 126 conta a história do povo que foi levado para o cativeiro por Nabucodonosor e voltou do cativeiro, trazido em levas que vieram da antiga Babilônia de volta à Terra Santa, a Jerusalém, a Israel. Ele retrata momentos de felicidade e também momentos de angústias. Vamos entender o Salmo 126 em pouco tempo, mas no primeiro verso, a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Meus queridos irmãos, aqui nós precisamos entender o livro de Neemias, o livro de Esdras e muitas profecias bíblicas que narravam os 70 anos de cativeiro. Por que eles estavam como os que sonham? Porque o sonho de todo judeu é voltar à sua origem, à sua terra. Isso no hebraico nós chamamos de techuvar, voltar para casa ou retorno. Meus queridos, eles vieram da Babilônia, trazidos por Zorobabel, acompanhados de Esdras, trazidos pelas levas de Neemias. Quando eles reconstruíram Jerusalém, depois de 70 anos de Jerusalém abandonada, Israel abandonada, as muralhas caídas, o templo abandonado, o templo saqueado, e aqueles que moravam na terra estavam escravizados pelas nações vizinhas e até os mais pobres pelos mais ricos, sendo irmãos judeus. E no verso 3, ou melhor, e no verso 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez a estes. As nações vizinhas, elas diziam: grandes coisas Deus tem feito pelos judeus que eles estão voltando para suas terras. E lá dentro das muralhas, no verso 3, a palavra de Deus diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles voltaram do cativeiro, eles foram procurados nos antigos anais da igreja para ver as suas descendências. Muitos não foram reconhecidos como sendo descendentes, outros sim, mas a alegria era tanta que contagiou todo um trabalho. Então vem Neemias e em 52 dias restaura os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, os ferrolhos, os trincos da cidade. E aqueles que estavam lá dentro diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. E aqueles que estavam lá fora, assombrados, como Tobias, Sambalate e tantos outros, eles dizem: olha, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Assim Deus quer fazer por você. Vamos entender o Salmo 126 como a restauração de Israel e de Jerusalém. E no verso 4 ele diz: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Como é bom aquele que está preso sair da cadeia, aquele que está no cativeiro ser libertado. O povo de Israel, que havia sido subjugado a um estado análogo de escravidão, agora estava voltando para a sua terra, cantando e se alegrando na presença de Deus. E no verso 5 eles fazem uma alusão da sua ida para o cativeiro. Eles dizem: os que semeiam lágrimas cegarão com alegria. Ninguém que está sendo preso fica alegre. Ninguém que está sendo tirado da sua casa, dos seus familiares, levado para uma prisão, para uma terra distante, ficava alegre. Muitas lágrimas, muitas separações, muitas mortes, seus irmãos, seus amigos, seus parentes sendo assassinados pelo exército de Nabucodonosor. Mas eles saíram e voltaram 70 anos depois, porque nunca esqueceram das suas raízes. Neemias, ele nasceu no cativeiro, mas Neemias, ouvindo aquilo que estava acontecendo em Israel, aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, ele disse: Hanani, um irmão meu, contou esta história. E ele fala para Xerxes, o rei da época, e graças ao entendimento e à compreensão de Xerxes, ele volta com carta de governador, com dinheiro, com oficiais para restaurar o templo. É por isso que Neemias é uma das grandes personalidades judaicas da Bíblia Sagrada. E no verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Meus queridos irmãos, quando os judeus voltaram na primeira, na segunda e na terceira leva, eles voltaram com alegria para a sua terra.
Logicamente que a cidade estava destruída, o templo estava destruído, as muralhas estavam destruídas, mas quando tudo foi restaurado, voltou a verdadeira adoração. É por isso que a palavra de Deus diz em João 4:23 que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como é bom adorarmos ao Pai em espírito e em verdade. Que o Salmo 126, narrado por Neemias, narrado por Esdras, com aquele trabalho que Zorobabel fez e tantos outros homens da época fizeram, eles restauraram a adoração no templo, eles restauraram as muralhas caídas, os portões, os ferrolhos, as trancas dos portões, e a adoração no templo. Voltou novamente aquela adoração verdadeira ao Deus de Israel. Se você não conhecer essa história, é um resumo de uma grande e linda história do povo hebreu. O Salmo 126, ele retrata esta história com uma eficiência, amor e verdade. Leia, estude e busque entender e compreender o melhor de Deus para a sua vida. Curta este canal, se inscreva nele, faça um comentário, envie um amigo e pregue a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.